Irmãos, a oração é muito poderosa. Você sabia que se você não ora, você está perdendo batalhas espirituais sem perceber? Eu tenho um especial nesse canal que a gente fez ministrações em cima da armadura do Senhor, Efésios 6. E aí Deus fala muito sobre a gente buscar os nossos dons, buscar resiliência e força através da oração, da batalha espiritual. Irmãos, muitas das vezes a gente perde batalhas porque a gente não ora, tá? Você precisa se conectar com a oração, orar ao Senhor todos os dias. É uma sobrevivência espiritual a oração para nós. Ela não é algo simplesmente ficar declarando palavras, ela não é uma rotina religiosa. A oração para nós, ela muitas vezes nos fortalece em várias coisas, irmãos. Nós precisamos estar atentos nisso. Às vezes nós perdemos batalhas espirituais e perdemos bênçãos porque nós não oramos, tá? Eu quero trazer alguns versículos bíblicos aqui. Eu já falei muito de oração sobre aqui, mas como que é a oração? Como que a gente ora? Como que eu oro? Como que é orar? Irmãos, oração não é aquela coisa, ó meu Deus, Senhor Todo-Poderoso, Senhor dos céus. Não, irmãos, oração é você fechar os seus olhos e começar a conversar com o Senhor do seu jeito, irmãos. É conversar com Deus da maneira que você conversa normal. Deus, ele te escuta, Deus sonda o nosso coração. Não precisa gritar, não precisa ficar agoniado, não precisa pular. É simplesmente você fechar a porta do seu quarto, você está dentro do seu carro, você às vezes está andando na sua moto, eu fecho meu capacete e fico falando com o Senhor. É no dia a dia, no seu trabalho, ali você está fazendo uma coisa que de repente teve aquele momento que você está aquele momento sozinho. Começar a falar com o Senhor, tentar buscar uma palavra, isso é uma vida de oração. É sempre viver em oração, orai sem cessar, já dizia o apóstolo Paulo. É essa visão, é você falar com Deus, assim, lavando uma louça, você mulher, limpando uma casa, ali fazendo seus afazeres de casa, cuidando das coisas, ou trabalhando numa empresa também, que as mulheres também trabalham, tendo seu momento com Deus ali, sabe? As pessoas podem olhar para você, você pode até achar que você está falando sozinho, mas não é o Espírito Santo. Sabe por quê, irmão? Porque isso nos fortalece, isso nos gera intimidade, isso nos gera a presença do Senhor, sabe? A energia de Deus, o poder de Deus, ele vai sempre estar conosco, né? E para essa reflexão, eu vou ler o livro de Mateus 26, 41, né? Mateus, que era judeu, e no livro de Mateus ele sempre vem colocar Jesus como Messias. O Evangelho de Mateus, ele quer provar, ele prova que Jesus cumpriu todas as profecias como Messias, né? E é um livro muito interessante para a gente ler, porque ele mostra o lado messiânico de Jesus ali profundamente para nós, né? Então, vamos lá, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, tem uma realidade dentro de nós, seres humanos, é uma realidade composta, tá? De carne e espírito. Ou nós somos carne, ou... Eu não estou falando de dualismo aqui, tá? Eu estou falando de carne e espírito. O espírito é onde nós se comunicamos com Deus, o espírito é onde você se comunica com o Senhor, tá? Sua glândula pineal ajuda nisso, né? Para quem já estuda e tem um certo conhecimento. E a sua carne, ela vai trazer você sempre pro lado dos sentimentos, tá? Dos sentimentos humanos. A carne, ela muitas vezes, no meu ver, ela simboliza nós sermos controlados pelos sentimentos, agir por impulso, não ter domínio próprio. E o espírito não, o espírito é totalmente diferente. O espírito nos conecta com Deus. Só que para nós fortificarmos esse lado espiritual, nós precisamos praticar a oração. Orar sem cessar, estar sempre em comunhão com o Senhor, fazer a vontade do Senhor, estar dentro do propósito, ser resiliente, mas em oração, ser grato, mas em oração, buscar a sabedoria do Senhor, mas em oração, ter uma vida com Deus, uma vida devocional, uma vida de um dia a dia de busca intensa ao Senhor. Preciso mais disso, viu? Mais tempo disso. E a palavra de Deus, ela nos exorta a respeito disso. Porque se nós não orarmos, quem fortalece é a carne, né? Carne, carnaval, festa da carne. Então,
todas as coisas da carne, elas atraem a carne, irmãos. O corpo atrai a carne, as riquezas do mundo atrai a carne, a soberba do homem atrai a carne, mas o espiritual não. Você tem duas pessoas dentro de você e sempre quer facilitar, ter o fácil, querer as coisas com pressa, querer ganhar todas as vezes. Mas existe um outro ser, um outro eu espiritual dentro de nós também, que ele está intercedendo por nós, que ele está com o Espírito Santo, ele é o Espírito Santo em nós, agindo em nós. E nós precisamos dar lugar para esse homem e mulher espiritual que comunga com o Espírito Santo. E muitas das vezes nós não damos lugar, irmãos. Até Paulo falava que o bem que ele tem que fazer ele não faz, mas o mal sempre, né? É complicado isso. Nós precisamos mudar essa nossa realidade e muitas das vezes nós estamos presos a isso, presos a esse sentimento da carne. E como se libertar? Existem formas de você se libertar: jejum, oração, consagração, tempo de leitura de Bíblia, tempo de ouvir a palavra. Seja, se você não tem tempo de ler, hoje tem muitas tecnologias que você pode ouvir a palavra de Deus e receber do mesmo jeito. Então existem milhares de formas de você buscar o Senhor. 1 Tessalonicenses 5,17. Orem sem cessar. Versículo 17 é só isso. E o 18 está falando em tudo dão graças, que é o que eu li no vídeo passado. Mas o 17 está falando orem sem cessar. É o que eu falei, meus irmãos. Tá no seu dia a dia ali, tá fazendo algo que dá para você falar com Deus, tá aí no banheiro, qualquer lugar, irmão, é espiritual. Não liga para cenário, não, é espiritual. Deus vai te ouvir, Deus está te ouvindo. Isso chama a atenção do Senhor, a oração. Deus quer que Deus já conhece você internamente, conhece seus sonhos, seus desejos, suas falhas. Mas então para que eu tenho que orar? Se ele já conhece, sabe tudo, ele sabe de tudo que eu preciso. Porque Deus quer ouvir a sua voz, Deus quer ter um momento contigo, ele quer criar um vínculo de amizade com você, ele quer que você busque a ele mais, seja mais intenso. Ele quer se mostrar para você em sonho, até em visão, se você tem visão aberta. Deus quer falar contigo, quer ter uma amizade, porque Deus virou amigo de Moisés. Deus falou tanto com Moisés em Gênesis, que Deus, em Êxodo, que Deus se tornou amigo de Moisés. E Moisés se aproximou muito do Senhor, Deus o levou. Enoque, a palavra diz que tinha muita proximidade com Deus e Deus o levou. Elias, Deus o levou. 3 pessoas que Deus levou para ele. Tinha tanto vínculo com o Pai que Deus levou, irmão. Deus levou para viver no mundo celestial, levou com o corpo inteiro, santificou e levou, irmãos. Então, o quão poderoso é nós orarmos, o quão poderoso é nós termos uma intimidade com o Senhor, temos autoridade no Espírito Santo em oração, né? Aí já entram outros fatores, que é a oração em línguas, né? Tem vários tipos de dons espirituais que nós podemos buscar englobando a oração, conectando na oração, né? Filipenses 4:6, ele nos diz o seguinte: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aí o 7 vem dizer assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Se nós oramos, colocamos nossas petições diante do Senhor, a paz que excede todo o entendimento nos guardará. Mas para a gente conseguir ter essa paz que excede todo o entendimento, nós precisamos orar e entregar ao Senhor. Entregar aqui, diante do Senhor, os nossos pedidos. Entregar, confiar. Aí entra a confiança, aí já entra a gratidão, num combo fechado, irmãos. E aí, a palavra diz no 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Essa paz, ela excede todo o entendimento humano, carnal, lógico. Ela excede, ela é mais, ela transcende isso. E ela vai nos dar uma paz com fé, que vai fazer com que nós venhamos a perseverar e guardar e ter o entendimento e guardar o nosso coração e a nossa mente em Jesus Cristo. Ou seja, a mente de Cristo vai habitar em nós, nós guardaremos isso no nosso coração. Isso vai acontecer porque a mente de Cristo é poderosa. Mas é fácil fazer isso, irmãos, em algumas situações? Não é. Eu não posso dizer para você que é, porque não é.
é difícil, tem provações, tem turbulência, tem resiliência para a gente ser forjado ali. Mas isso é um grande passo, entrega tudo para o Senhor. Ora assim com autoridade, sabe? Falando a verdade. Não use maquiagem com o Senhor. Irmão, quando eu faço minha oração ao Senhor, eu sou sincero, eu falo os meus erros. Deus me conhece, irmão. Deus sabe quem você é. Não adianta você disfarçar, ficar falando bonito, cheio de ego, de soberba. Ou às vezes quando tá perto de alguém lá na igreja que tá orando, quer falar mais alto, todo mundo quer ficar gritando. A não ser que tenha algum propósito, como diz o apóstolo Paulo, irmão, fala no seu secreto com Deus, sabe? As pessoas hoje em dia gostam muito de holoforte, se aparecer, precisa falar alto, precisa gritar, precisa ficar fazendo gestos estranhos, sabe? Tudo bem, eu entendo que o Espírito Santo, ele se manifesta, o nosso corpo é carne, ele não suporta às vezes, mas o Espírito é sujeito à pessoa que tá ali, você entendeu, meu irmão? Então essa oração é mais as suas petições, no secreto do seu quarto, dentro da sua casa, onde deveríamos estar orando todo o tempo com a nossa família. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Eu quero fazer uma oração aqui, eu quero orar por esse momento agora. Se você quiser orar comigo, feche os seus olhos. Aí vamos orar, amém? Senhor, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor venha iluminar e abençoar as pessoas que estão aqui agora assistindo esse vídeo comigo, Pai. Nós não sabemos de nada, não somos perfeccionistas em nada, não somos perfeitos em nada, Deus. O Senhor é a perfeição, o Senhor é todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas, todas as minhas orações que eu vou orar, que eu vou falar ainda, o Senhor sabe quais palavras sairão da minha boca e da boca dos meus irmãos que nos assistem agora, Pai. Abençoa a família, a casa desses irmãos. Abençoa, Pai, os ouvidos deles agora que estão ouvindo essa oração aqui. Que eles sejam tocados, que eles sejam, Pai, visitados pela sua presença, que a presença transcenda o tempo, transcenda as redes sociais e entre na casa de cada um dos irmãos que agora estão aqui olhando para essa tela, assistindo no celular, ou vendo em uma televisão, em um computador, Pai. Repreenda toda a malignidade, Pai, todo o espírito maligno, tudo aquilo que quer tirar a Tua presença, Pai. Eu repreendo agora todo roubo espiritual, Pai, todo o arrepio, Senhor, todo medo, em nome de Jesus, para que o Senhor venha tomar posse desse lugar. Esse lugar é Teu, Senhor. Nos abençoa em nome de Jesus, Pai. E receba as orações dos seus filhos. Que muitos comecem a orar depois dessa palavra, Pai. Que todo o espírito de depressão, Pai, de desânimo, Pai. Senhor, de falta de oração, Pai. De falta de palavras, Senhor. De vergonha. Seja repreendido agora no nome de Jesus. É assim que eu oro e entrego esse vídeo, essa oração ao Senhor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar você. Até o próximo vídeo.